como a gente sempre faz, tirando dúvidas, fazendo exercícios. O ideal é que sempre seja da matéria passada, né, da matéria mais recente. Sexta-feira passada de manhã eu fui fazer um curso de reciclagem, né? Esse curso a gente pega uns caras que são melhores teoricamente, né, que sabem alguma coisa a mais e dão algumas dicas para a gente ficar um pouquinho menos pior na arte de ensinar. E aí o cara vai lá e fala, fala um monte e tal, mas no final das contas a fala principal é: hoje, pela neurociência moderna, para o cara poder aprender, o cara tem que estudar no mesmo dia que ele teve aula. Ou seja, aula dada, aula estudada. Ah, mas aí aprendi coisa pra caralho, nunca tinha escutado isso, que aula dada, aula estudada, né? Foda, né, cara? O cara vai lá, faz mais um curso de reciclagem e aprende a obviedade que todos vocês sabem e que quase todos vocês não conseguem botar em prática, né? Que é sair hoje daqui, dar um jeito de estudar essa matéria de hoje, fazer exercícios da matéria de hoje, não amanhã. Antes de dormir, inclusive, que é no sono que a mágica acontece, que o cérebro se organiza e fica foda. Então tu vê, né, cara, só obedecer o que a gente sempre disse. Teve aula, faz exercício, estuda, lê, anota as dúvidas, vem na próxima aula, tira a dúvida. E faz isso ao longo do tempo, e depois é só colher os frutos. Certo, meu querido? Um corpo com, aqui ó, página 108, um corpo com massa de 3 kg move-se em movimento retilíneo uniforme com velocidade de 4 metros por segundo. Quando colide com outro corpo de 2 kg que move-se na mesma direção, porém em sentido contrário, com velocidade de 2 metros por segundo, supondo que o choque é totalmente inelástico, isso significa dizer que depois da batida os corpos grudaram um no outro. A velocidade do primeiro corpo após a colisão é de... Vamos fazer um desenhozinho. Vamos fazer um desenhozinho para ficar menos abstrato. Tinha um corpo que tinha 3 kg e que estava se movendo com uma velocidade de 4 metros por segundo. Tinha outro corpo de 2 kg movendo-se com velocidade de 2 metros por segundo no sentido oposto. Então eu vou chamar esse corpo aqui de A e esse corpo aqui de B. Choque inelástico significa que após a colisão eles ficaram grudados. E ele quer saber qual é a velocidade dos caras, do primeiro sujeito, logo após a colisão. Mas como eles ficaram grudados, a velocidade dos dois é a mesma. Toda situação de sistema isolado ou choque mecânico nesse caso, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. No início eu tenho o corpo A e o corpo B. Quantidade de movimento inicial do corpo A mais quantidade de movimento inicial do corpo B é igual a quantidade de movimento final do corpo A mais quantidade de movimento final do corpo B. Quantidade de movimento, M vezes V, M vezes V, M vezes V, M vezes V. Do corpo A, do corpo B. Isso aqui era antes da batida. Do corpo A e do corpo B. Após a batida. Chatinho ser organizado, né, cara? Isso é chato pra caramba. Massa do cara, 3 kg, velocidade 4. O perigo é aqui, meu querido. Massa, 2 kg, velocidade. Menos do. Bom dia. Isso aqui é o perigo. Aquele menos ali é o perigo, porque é sentido oposto, né? Então nós ignoramos o caráter vetorial porque estávamos trabalhando numa linha, e se de um lado da linha é mais, para o outro lado da linha é menos, o sentido ali. Foi a parte perigosa. 3 vezes V mais 2 vezes V. Eu não sei qual é a velocidade do A nem do B, mas sei que elas são iguais após a batida, já que eles ficaram juntos. Então beleza, 3 vezes 4, 12, mais com menos, 2 vezes 2, 4. 3V com 2V, 5V. Vou passar aqui para o cantinho. Subtraindo, nós temos 8 igual a 5V. Está multiplicando, passa dividindo. V igual a 1,6 metros por segundo. Ótima pedida, bem o que eu gostaria realmente de ser questionado. Porque na aula passada nós demos uma olhadinha nessa história de sistemas isolados. Ótima pedida, meu querido. O perigo ele era um negativo, provavelmente. Exato.
já pegou nessa 105. Muito obrigado pela pedida. Página 107, questão 105. Uma bola de 2 kg vai de encontro a uma parede com velocidade de 15 metros por segundo e volta com velocidade de 10 metros por segundo. Determine o módulo da variação da quantidade de movimento. Variação da quantidade de movimento que ele pediu. Ele pediu o módulo da variação da quantidade de movimento. Primeiro, o que é variação da quantidade de movimento? É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Variação da quantidade de movimento é o m vezes v final menos o m vezes v inicial. Variação da quantidade de movimento. Vamos fazer um desenhozinho para não ficar muito abstrato. Uma bola, 2 kg, vai de encontro a uma parede com velocidade de 15. Ela ia para a parede com a velocidade de 15 e depois que ela bateu na parede, ela volta na mesma direção com velocidade de 10. Então ela bateu na parede, quando ela volta, ela já está voltando com uma velocidade de 10 metros por segundo. Massa, 2 kg, estava enunciado, velocidade final, posso chamar de 10, não tem problema nenhum. Menos da fórmula da variação. Massa 2, velocidade inicial, menos 15. Porque se eu digo que para cá é menos, é mais, para lá tem que ser menos. Isso era uma coisa, eu lembro da primeira vez que eu fui fazer esse tipo de exercício, eu errei algumas vezes até me tocar nessa história de que se para um lado é mais, para o outro lado é menos. 2 vezes 10 é 20, menos com menos dá mais, e 2 vezes 15 dá 30. A variação da quantidade de movimento deu 50 kg metro por segundo. Se eu tivesse dito que para a direita era mais, para a esquerda seria menos, a resposta ficaria menos 50. Mas como ele pediu em módulo, ambas as respostas seriam 50. Certo? Letra C. Sim, vou fazer a letra C. A outra não coloquei a letrinha, tá? A outra, a letrinha é A. Você quer a letra A? É só tirar a raiva, não? Isso, vamos ver. Parece que sim. Deixa eu dar uma olhadinha com calma aqui para não falar bobagem. Página 96. Putz! Um corpo de massa de 2 kg é lançado verticalmente para cima. O módulo de sua velocidade altera-se, como está representado no diagrama. Então ele deu o gráfico da velocidade em metros por segundo versus o tempo em segundos. Saía de 10 e ia linearmente até 1. Com base nesse diagrama, pode-se concluir que durante o primeiro segundo, o trabalho realizado sobre o corpo vale em módulo. É nesse caso não, porque é o seguinte, ó, se ele pediu trabalho, eu vou considerar que é a variação da energia cinética esse trabalho. Você vê que esse corpo foi lançado verticalmente para cima, né? Então vai ser o trabalho da força peso, que vai ser negativo. Mas eu posso considerar que era a única força atuando no corpo, então era a força resultante, e nós sabemos que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. O trabalho da força resultante é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. No fim, o corpo acaba parando. Ó. Se o corpo acaba parando, então a velocidade final dele é zero e a energia cinética final dele é zero. Então zerou. Menos mv ao quadrado sobre 2. Então o trabalho vai ficar 0 menos, massa do cara falava que era 2 kg, a velocidade que ele tinha no início era 10 metros por segundo ao quadrado sobre 2. O trabalho fica menos 2 dividido por 2 dá 1 e 10 vezes 10, 100. Menos 100 joules, como ele pediu em módulo, 100. Agora olha só, deixa eu fazer de umas outras formas para a gente entender melhor. Tu
vê, o corpo foi jogado verticalmente para cima, com uma certa velocidade. Em 1 segundo ele para, né? 1 segundo ele para. Ele pediu trabalho. Eu sei que o peso estava atuando para baixo o tempo inteiro, né? Peso igual a M vezes G. Se eu descobrir que a altura ele subiu, eu posso dizer que o trabalho da força-peso é a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A força-peso eu poderia ter calculado por M vezes G, né? A massa do cara era 2 kg, né? A gravidade eu vou supor que é 10, já que em 1 segundo ele parou. Então ele tinha um peso de 20 newtons. Era a força que estava atuando nele. O deslocamento eu posso calcular pela área do gráfico. A área do gráfico de velocidade versus tempo é o quanto o cara andou, né? Então o deslocamento é a área. E a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então daria 5 metros. Ele subiu 5 metros. E já que ele estava subindo e a força era para baixo, o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor deslocamento, 180 graus. E cosseno de 180 é menos 1. Então, por uma forma bem diferente, né, a gente continua confirmando que dá menos 100 joules. Certo? Para a gente usar aquela ideia que tu estava falando da calcular, também daria para fazer por esse caminho. Certo? Então, duas formas distintas aí de a gente matar o probleminha. Boa pedida, garoto. Muito obrigado. E aí, galerinha, vamos?